Olá, meu nome é Paulo Cogos e estou fazendo esse vídeo para apoiar o meu colega Alexandre Porto, também youtuber, contra a deturpação que está acontecendo das definições de movimento libertário no seio da discussão política. Falo isso porque recentemente o Rafael Lima fez um artigo para o Mises Institute contando a história do libertarianismo brasileiro, mas contando de forma errada, deturpada politicamente. Não só depondo contra o Brasil, contra o libertarianismo no Brasil, mas também depondo contra toda a ideia libertária desde a sua raiz mundial. É para isso que eu estou fazendo esse vídeo, para dissolver essa ideia errada que muitos têm do libertarianismo. Pois bem, todos os movimentos políticos tendem a ideologismos, tendem a virar uma ideologia, principalmente quando eles se massificam e realmente as massas têm um apelo, dá vontade de ganhar mais adeptos e mais adeptos. Mas isso é uma idiotice, porque se nós sacrificamos os princípios de qualquer tipo de ideia em filosofia política ou em filosofia ética para trazer gente, nós nunca vamos trazer gente para estes princípios corretos. Nós vamos trazer gente para uma deturpação desses princípios. Ou seja, quando nós deixamos de lado o rigor para amolecer as definições do que é ser libertário, nós não estamos trazendo o público para o libertarianismo, mas para uma versão deturpada dele. O que é a mesma coisa que nada, na verdade é pior. Porque para você tirar alguém da mentira, é muito mais difícil do que tirar alguém da ignorância. Olha só, vamos pensar em Wegelin. Wegelin dizia que o grande apelo dos movimentos políticos, que ele sempre considerava ideológico, é que eles procuram dar às massas respostas para as grandes questões. E as massas, buscando esse imediatismo das respostas, acatam essas definições prontas, sofistas, dos grandes movimentos ideológicos. Eu iria muito além de Wegelin. Eu diria que o grande trunfo dos movimentos ideológicos, das filosofias políticas, é que eles procuram dar resposta para as pequenas questões. Não só para as grandes, de onde viemos, para onde vamos, existe vida após a morte, o que é o amor. Não. O grande problema dos movimentos políticos é que eles procuram dar respostas para questões como qual deve ser o preço de tal produto no mercado, quanto deve ser investido em tal setor da economia, que tipo de crimes devem ser punidos, até onde vai a liberdade de expressão. Essas pequenas questões, que são pequenas se comparadas ao mistério existencial, que essas ideologias tentam responder. E aí que nós temos dois grandes problemas. Primeiro, as grandes questões estão sendo trabalhadas pela perene filosofia desde a Grécia Antiga, desde a China Antiga. Como é que vem um líderzete de um movimentozinho ideológico e quer responder isso agora? Trata-se do orgulho. O grande pecado dos pecados, que é o orgulho. E outra, essas pequenas questões, qualquer bom epistemologista sabe que as respostas só podem ser descobertas através de processos tácitos, que não podem ser transmissíveis pelo método científico, processos que dependem da constante experiência de agentes no mercado possuindo informação dispersa. Ou seja, uma parte do conhecimento requer um aprofundamento na filosofia perene, que não é para as massas. E o outro requer a experiência de um homem atuando livremente, como nos lembra Albert Einstein, sem a interferência de forças externas naquilo que é o seu ofício por vocação. Nós concluímos aqui que os movimentos políticos de massa devem ser rejeitados, principalmente o pior de todos, que é o movimento de massificação por definição, que é a democracia. A política é contrária a qualquer tipo de questionamento científico, a qualquer tipo de questionamento filosófico. O libertarianismo, na sua forma original, não é uma filosofia política como as outras, porque nós não estamos buscando respostas prontas para um projeto de poder, mas nós estamos buscando uma verdade dentro do campo da ética, mais exatamente dentro do campo da filosofia de organização social, que alguns chamam de filosofia política. Nós somos uma filosofia antipolítica. Nós percebemos que a política é uma guerra contra o povo. E assim como nos lembra Burroughs, os movimentos políticos que têm algum grau de coerência, eles assumem que eles não criam coisas. Eles não criam empregos, eles não criam riqueza, eles não criam beleza, eles não criam ciência. Eles são, quando muito, um ato de guerra contra algum mal maior. Essa é a humildade que nós temos que ter.
Então nós não podemos chegar para as pessoas e falar, eu vou te dar saúde, eu vou te dar educação como os politiquinhos do Novo fazem. Nós não vamos te dar nada. Quem vai te dar isso, se muito, é o mercado. E nem isso é garantido. Nós estamos em guerra contra alguém que está surrupiando o seu dinheiro, contra alguém que está violando o seu direito, contra alguém que está distorcendo a ordem natural, que são os políticos. Nós somos um movimento político antipolítico. Muito bem. Essa é a grande vantagem do libertarianismo. O libertarianismo é um movimento político antipolítico. Ele é capaz de unir as pessoas num interesse comum de combater um inimigo comum, que é o Estado, e de dar liberdade para todos. Mas ele tem uma grande desvantagem. Ele atua na área da ciência política. Ele é uma filosofia política, apesar de ser antipolítico. Aí que está o problema. É aí que os políticos se arvoram nos grandes decisores do que fazer. E aí as pessoas começam a achar que a liberdade é uma política pública. Vamos entender uma coisa. Não é porque eu sou um imunologista que eu vou assumir que quem tem o poder de decidir sobre essa ciência são as bactérias. Não é porque eu sou um criminologista que eu vou deixar os criminosos decidirem o que fazer nessa área. E da mesma forma, não é porque eu sou um cientista político que eu vou deixar os políticos decidirem. Os políticos são o nosso objeto de estudo, assim como os criminosos são objeto de estudo de um criminólogo. Mas vocês entendem que é exatamente isso que nós estamos tentando combater? Por outro lado, os políticos sempre veem uma oportunidade de deturpar as definições para ganho próprio. E quando os movimentos começam a se massificar, a deturpação fica muito fácil. Porque aprofundar-se nas definições filosóficas do que é o libertarianismo ou do que é qualquer tipo de conceito em filosofia não é para as massas. Porque cada homem faz bem uma, duas coisas, mas não é capaz de fazer bem tudo. E são poucos aqueles que fazem bem a reflexão filosófica. Eu não sei ligar o liquidificador. Eu posso fazer análises político-econômicas, mas eu não sei ligar o liquidificador. Tem gente que sabe construir um liquidificador. Deixa cada um na sua área. Esse é o grande ponto do libertarianismo. Mas quando as pessoas todas resolvem achar que elas têm que dar opinião política e que o povo tem que participar do processo político, é aí que a superficialização dos conceitos é explorada pela classe política. E a classe política tem todo o interesse em deturpar os movimentos. Em geral, os movimentos políticos nunca são deturpados na sua raiz, porque eles já não têm coerência própria. Nenhum movimento político, a não ser o libertarianismo, tem coerência. Então não é preciso atacar o rigor das raízes filosóficas dos movimentos comuns. É por isso que os políticos brigam entre si. O Alckmin briga com o Dória, o Lula briga com o Palocci, o Maluf briga com o Russomano, mas nenhum deles está tão preocupado em atacar as bases do progressismo, da social-democracia, do trabalhismo democrata, porque esse não é o problema deles. Eles vivem do erro. Agora, no libertarianismo, você pode perceber que os grandes ataques são contra o rigor. É aqui que eles atacam. O que nós temos que entender é que, no final das contas, eles procuram tomar para si as definições. A definição é a seguinte: nós estamos em busca do bom, do belo e do verdadeiro. Na área da ética, existe o campo da organização social. No campo da organização social, estuda-se também a desorganização social, que é a política, que é o crime sistêmico, que é o governo. Nós, então, estamos buscando a verdade. Nessa busca da verdade, nós concluímos que os governos são contrários à verdade porque eles têm um projeto de poder. Um projeto de poder que deturpa as relações humanas, tornando-as desarmônicas e explorando a desarmonia para alimentar nas pessoas a ideia de que elas precisam abdicar da própria liberdade e transmiti-las a um monopólio do poder para que elas tenham alguma estabilidade, alguma facilidade. É nesse processo que as pessoas confundem liberdade com facilidade e estabilidade. Pode perguntar para qualquer um: você é contra ou a favor da liberdade? Todo mundo vai falar que é a favor. Mas é a primeira coisa que as pessoas sacrificam com qualquer argumentozinho raso que lhe seja apresentado. Você chega para a pessoa: não, vamos liberar qualquer um de ir na farmácia e comprar o remédio que quiser. Não, porque tem gente que vai se entupir de remédio. Cara, você está disposto a sacrificar a sua liberdade porque vai ter um idiota que vai comprar um remédio e vai tomar de forma imprudente? Então, veja só.
As pessoas sempre falam que são a favor da liberdade, mas elas estão prontas para sacrificar permanentemente a sua própria liberdade, porque existe um idiota, um retardado que vai fazer tal besteira no livre mercado, depois o livre mercado mesmo corrige, mas ela quer tudo agora. Aí você chega para um idiota desse e fala, mas, cara, você está sacrificando a sua liberdade? O que é liberdade? E o cara vai falar, não, eu quero ser livre para ter educação e saúde grátis. Ou seja, no final das contas, as pessoas confundem liberdade com facilidade e com estabilidade. Ora, você tem um dia fácil, onde vem um sujeito e te dá tudo, te dá comida, te dá roupa lavada, te dá diversão, entretenimento, te dá luxo, te dá prostituta, se você quiser. Você teve um dia fácil na vida. Isso é liberdade? No final você vai se endividar, você vai ser dependente desse cara, você vai ficar devendo favores para ele, você vai amanhecer com uma ressaca enorme. E agora ele controla a sua vida. Ele sabe tudo que você fez, inclusive filmou a sua orgia ali, a la Dória. Você não é livre porque você teve um dia fácil. E nós, economistas, sabemos que as facilidades que o governo diz que vai nos dar custam caro no longo prazo. Estabilidade é liberdade? Pergunta para um preso. Pergunta para alguém condenado à prisão perpétua. Ele está estável, ele não vai sair dessa situação. Não. Então, como dizia Thomas Jefferson, nós nunca podemos cair na ilusão de que a calmaria é liberdade e ficar com medo do mar tempestuoso que é a liberdade. Porque, no final, é com liberdade que nós conquistamos uma estabilidade duradoura e ordenada. Mas é nessa confusão mental que as pessoas fazem que elas começam a achar que, no final das contas, a liberdade é uma política pública. A hora que nós começamos a trazer as pessoas de volta para a filosofia perene, mostrando que a liberdade não é o valor mais alto do homem, mas é o valor mais básico, que permite que ele conquiste os outros, a hora que nós começamos a trazer as pessoas para esse lado, vem o governo, vem os políticos, e começam a deturpar o próprio movimento libertário. Falando, não, a liberdade é uma política pública. O governo precisa dar mais liberdade para as pessoas, e pronto. Nós mudamos o foco da liberdade, que é um direito natural, e começamos a achar que ela é uma magnânima concessão dos políticos. E que também não pode ser plena. E nessa discussão de quanto de liberdade nós podemos ter, de que maneira nós vamos conseguir, e se tem que ser gradualista, e se tem que privatizar tal setor agora, ou tem que privatizar tal setor depois, nós abdicamos da ideia moral que permeia a conquista da liberdade. Enquanto nós não tivermos a moral como objetivo, a obediência à lei moral, nós nunca vamos ser livres. Porque se liberdade é definido na perene filosofia, na antropologia teológica, como ser livre para fazer o que é certo, logo, liberdade é sinônimo de obediência à lei moral. E a liberdade é um bem difuso. Se você não defender a liberdade do próximo, você vai perder a sua. Isso já dizia o próprio Thomas Paine. Pronto. A hora que você começa a discutir o quanto de liberdade e em que tempo, você já a perdeu. Porque você já relativizou a moralidade. A sua liberdade já está perdida aqui. Esse é o problema do que eu chamo de vetorialização das definições de libertarianismo. Que é o que o Rafael Lima dá a entender. Que é o que o Partido Novo dá a entender. Eles acham que libertarianismo não é uma obediência inegociável da lei moral. Eles acham que libertarianismo é um processo de diminuir o peso da bota estatal. A diminuição do peso da bota estatal nas nossas caras é uma consequência da lei moral intransigente. Então, nós vamos partir para a luta, tendo essa lei moral como objetivo, e como consequência dessa luta, aos poucos, nós vamos tirando a bota estatal da nossa cara. Mas achar que esse aliviar do peso estatal já é o libertarianismo, é o erro que eu chamo de vetorialização. Libertarianismo não é uma definição vetorial. Se eu diminuo a quantidade de porrada que eu te dou, então eu sou um pacífico. Se eu te estupro menos, então eu sou um anti-estuprador. Esse é o erro, é aquela velha história. Enquanto você for mais livre do que um cidadão da Coreia do Norte, você não reclame de nada. Esse é o problema de massificar o movimento. E as pessoas acham que elas entenderam a definição de libertarianismo. É isso que o Partido Novo faz. Olha, eu vou cortar alguns impostinhos, eu vou desburocratizar o processo para você abrir uma empresa. Eu sou libertário, isso é libertarianismo. Não, isso não é libertarianismo, primeiro, porque se você fosse comparado a um founding father, senhor Partido Novo, você seria um comunista perto deles. E se comparássemos um founding father a um senhor feudal, o founding father seria o comunista.
Nós estamos simplesmente perdendo parâmetros históricos na história das ideias. Então isso não é libertarianismo. Isso, na verdade, não é nada. A hora que o Rafael Lima vai lá e escreve a história do partido, a história do libertarianismo no Brasil. E ele fala, começou em 2014 com todo mundo revoltado com a Dilma. Eu realmente torci para a Dilma por causa disso, né? Votar eu não voto. Aí as pessoas ficaram revoltadas, vieram partidos políticos que querem reduzir as intervenções do Estado. E aí surge o libertarianismo. Basicamente foi isso que o Rafael escreveu. Pelo amor de... Não é nada disso. A história do libertarianismo brasileiro, eu vou contar rapidamente, ela começa com 3 irmãos. Fernando, Cristiano e Roberto Quioca. A esses 3 irmãos nós devemos o fato de estarmos aqui fazendo essa live agora. Ok? Eles discutiam o libertarianismo no Orkut. Eles trouxeram ideias proto-libertárias de filósofos de peso, como Mário Ferreira dos Santos. Mário Ferreira dos Santos era um libertário de verdade, ele não era um liberalzinho. Teve os liberais que tiveram a sua influência também, o Og Francisco Leme. Mas o verdadeiro libertarianismo começou no Brasil com a influência de Mário Ferreira dos Santos e com o ativismo dos irmãos Quioca. Muito bem. Eles criaram o Instituto Mises Brasil. Depois eles arrumaram um financiador que tomou o Instituto para si por meios desonestos, espúrios e legalistas. E hoje o Instituto Mises Brasil é totalmente deturpado, como está sendo deturpado o Mises americano. Mas isso não muda nada, não sejam nominalistas. Não importa que o inimigo chame aquele arremedo de liberalismo, de libertarianismo. Não importa o nome que eles dão. O fato é que o libertarianismo é definido como a busca da verdade, e nenhum nome no mundo, nenhuma propaganda no mundo, nenhum financiador com bilhões de reais no mundo pode mudar o fato de que o libertarianismo é a busca por uma filosofia política perene que preconize a liberdade do homem contra os poderes estatais. Nada no mundo vai mudar isso. O Rafael Lima pode dizer o contrário, o raio que o parta pode dizer o contrário, mas são só palavras. O problema é que isso tem efeito na sociedade. Tem um filme chamado Um Peixe Chamado Wanda. Numa das cenas, a Wanda fala pro outro, que é um cara burro, o outro fala assim, macacos não... A Wanda chama o outro de macaco. Aí o outro responde, macacos não leem filosofia. E a Wanda fala, leem. Macacos leem filosofia, sim, só que eles não entendem. É disso que os políticos se valem. As pessoas leem libertarianismo, as pessoas vão lá e compram a Ação Humana, compram as 6 lições, compram o raio que parta, mas será que elas entendem que o libertarianismo é a obediência intransigente à lei moral aplicada a todos os agentes na sociedade? Que ela não é um projeto de poder? Que ele não é uma política pública? Que ele não é simplesmente uma definição relativa e vetorial? Se eu diminuo o peso do Estado, isso ainda não é libertarianismo? Será que eles não entendem isso? Não, não entendem. Porque a maioria das pessoas são macacos. Eu sou um macaco. Se eu pegar um livro agora de engenharia elétrica, eu vou ser um macaco. Eu não vou saber nada. A maioria das pessoas é um macaco na maioria dos assuntos. Essa é a grande falha da democracia. Pois é. Depois dos irmãos Quioca e do Instituto Mises, surgem outros grandes pensadores libertários no Brasil em determinadas áreas. Por exemplo, o André Luiz Santa Cruz Ramos escreveu bons livros no Brasil contra a propriedade intelectual e contra o antitrust. Surgiram autores especializados na área da ética argumentativa, do direito libertário, como Lacombe Bilaus, cujos artigos eu discordo profundamente. Afinal, eu sou um justnaturalista cristão. Eu acredito no direito natural vindo de Deus. O Lacombe Bilaus acredita ali nas teorias do Stephen Kinsella, na ética argumentativa. São 2 vertentes diferentes. Tem o Alexandre Porto, que é um justnaturalista kantiano. Tem eu, que sou um justnaturalista tomista católico. Existem outros bons youtubers, tem a Roth Girl, que fala muito bem sobre praxeologia. Tem grandes organizadores de eventos, como a Camila Vargas, o Lucas Sampaio, o Hugo Vilhena, a Paula Misa Minohara. Na área da privatização da saúde, tem a Tatiana Vilas Boas Gabi. Então tem muita gente boa surgindo. Mas nós temos que enxergar
que esses são os verdadeiros defensores do libertarianismo. Se algum político pegou carona nesse movimento que teve, que inclusive é verdade, a Dilma contribuiu muito para aumentar a revolta contra o governo, nós temos que entender que todos os movimentos políticos são deturpados a favor da acumulação de poder por parte dos políticos. E se o rigor é contrário à política, a primeira guerra da política vai ser contra o rigor. Né? Muitos veem as minhas brigas com Alexandre Porto, por exemplo, os libertários brigam entre si. Essas discussões dentro do movimento são importantes porque o libertarianismo não tem a arrogância de querer responder a todas as questões. Nós não somos uma filosofia existencial, nós não somos uma filosofia da vida, nós não somos uma filosofia teológica. O libertarianismo é uma filosofia política. E cada um tem a sua visão religiosa, cada um tem a sua visão em epistemologia. Claro que tem discussões dentro do libertarianismo. Agora, é uma briga intra-libertarianismo. A briga com esse negócio que o Rafael Lima está fazendo já não é mais uma briga dentro do libertarianismo. É uma briga pelo libertarianismo. É uma briga para trazer de volta as definições rigorosas. As pessoas sacrificam a liberdade por tão pouco que dá saudades até de um cara que eu discordava profundamente e que é parte integrante da história do libertarianismo brasileiro, Daniel Fraga. O Daniel Fraga tem vários problemas, mas é fato que ele foi um grande propagador das ideias libertárias no Brasil. E é fato que ele é um dos caras mais corajosos do movimento, a ponto de enfrentar a Polícia Civil. Enfrentou a Polícia Civil com denodo, com ousadia e com bravura. Agora, se as pessoas estão dispostas a sacrificar a sua liberdade, como foi Ross Ulbricht, se alguns libertários estão dispostos a sacrificar até a própria vida, como nós vemos muitos exemplos ao longo da história, por que tem gente que não está disposta a sacrificar uma mensalidadezinha de faculdade? É grave. Eu acho isso um tapa na cara. Eu acho que se você pegar um cara que nem o Spartacus, que morreu para ser livre, se você pegar um cara que nem o Daniel Fraga, que teve que sumir talvez do país em nome da liberdade, a hora que chega um cara, mas a minha mensalidadezinha, o meu concurso públicozinho, é merda! O cara acha que isso vale mais que a liberdade diante desses heróis? Dá vontade de meter a porrada, né? Dá vontade de sentar porrada num cara desse. Então é isso. Não deixem o movimento libertário ser deturpado. Libertarianismo é obediência à lei moral aqui agora. É liberdade aqui agora. Se um cara te promete liberdade em parcelas, ele já está violando a lei moral. Porque ele está relativizando a moralidade no tempo. Liberdade não é política pública. Não deixem os políticos roubarem o rigor das definições libertárias para satisfazer os seus próprios projetos de poder. Porque no momento em que nós discutimos esse tipo de coisa, o quanto de liberdade, nós estamos transformando isso em engenharia social, gerando contradições que vão jogar as pessoas que deveriam ver na liberdade um fim comum e lutar contra o inimigo comum que é o Estado. Essas pessoas vão começar a brigar entre si, causando cisânia. E com isso alimentar-se-á este ou aquele partido político, esta ou aquela ideologia. Porque qualquer um que tente responder esse tipo de pergunta, o quanto de liberdade, para quem, quando, não passa de um ideólogo. Voltamos ao começo do vídeo, voltamos a Wegelin. Não ideologizem o libertarianismo, não relativizem a moral, não deem ouvidos àqueles que são comprados pelo sistema. Vai acontecer, vai estar cheio de gente que vocês admiram e que vai ser comprado pelo sistema. Acordem! Porque quem é louco não sou eu posso ter cara. Mas louco é quem insiste no mesmo método esperando resultados diferentes.